um cromossomo a mais, no caso o de número 21. É essa a característica que define a síndrome de Down, condição genética que afeta 270 mil brasileiros. Até a primeira metade do século XX, quem nascia com Down vivia em média 12 anos. Os avanços na medicina e uma melhor compreensão da síndrome levaram ao aumento da expectativa de vida, hoje em torno dos 60 anos. Essa longevidade impõe novos desafios, incluindo aí a educação e a inclusão no mercado de trabalho. Síndrome de Down. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a médica Patrícia Zentempsky. Ela que é coordenadora do Programa de Reabilitação para a Síndrome de Down, do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Ótimo. Eu que agradeço o convite. O que caracteriza a Síndrome de Down e o que faz com que ela ocorra? A Síndrome de Down é uma condição humana geneticamente determinada que se caracteriza pela presença de um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Esse cromossomo extra, que é o responsável pelas características que a gente chama fenotípicas, o jeito da síndrome de Down, o olho, o nariz, o cabelo, e também as características funcionais, que tem aí uma particularidade na síndrome de Down, mais expressada, eu diria assim, na sua dificuldade, em alguns aspectos do desenvolvimento, principalmente cognitivo. Mães com mais de 40 anos têm mais probabilidade de ter bebês com Down. Por que isso acontece? O risco começa a aumentar, na verdade, a partir dos 35, um pouquinho antes, no 40 é mais pronunciado, Mas por que isso acontece? A gente fala mais das mulheres e não dos homens, É porque, na verdade, os óvulos das mulheres, vamos dizer assim, o ovócito, que vai gerar o óvulo, que vai ser fecundado para gerar um novo ser, ele está conosco desde quando nós éramos ainda embriões e fetos, antes de nós mulheres nascermos. Diferente dos homens, o espermatozoide que vai fecundar esse óvulo e formar um novo ser, ele é gerado novamente a cada 2 meses. Então aí, se eu com a minha idade fosse engravidar aos 30 anos, vamos dizer, o meu ovócito tem 30 anos. E o espermatozoide do meu companheiro teria 2 meses. Então há sim um envelhecimento do sistema reprodutor feminino. Então se eu terei filho aos 30, o meu sistema reprodutor tem, as minhas células, os meus gametas têm 30 anos igualmente. Mas não são só as células que são responsáveis por essa, vamos dizer assim, maior incidência após os 35 anos. Também os fatores de proteção do útero, eles se diferenciam após essa idade. Então, se numa mulher mais jovem, esses fatores de proteção reconhece um ovo-zigoto, que a gente chama, falando um termo técnico, Aquele serzinho que vai implantar, que a gente ainda nem chama de embrião. Então, antes disso, ele vai perceber esse ovo-zigoto, que ele tem uma alteração genética, esse ovo acaba não fazendo a sua completa anidação e é abortado antes de vir a ser uma gestação. Ou ele é abortado num primeiro momento de gestação. Com a mulher com mais idade, as pesquisas mostram que esses fatores também ficam alterados. Então, veja, eu tenho um gameta que é mais velho, que já tem mais problemas na hora de se dividir. E eu tenho também um útero que já está também com mais dificuldade de reconhecer, então, esse ovo ou zigoto alterado. Mas aí tem uma questão para a gente esclarecer ao público. Quando você observa grupos de mães, de pessoas, de crianças ou jovens com síndrome de Down, você vai ver uma coisa interessante. Você acabou de afirmar, e eu confirmei, que é mais comum em mulheres acima de 35 anos. Mas se eu observar um grupo de mães, eu vou ver que tem muito mais jovens do que aquelas... Verdade. Você já não observou isso? Sim. Como é que a gente explica isso se nós duas afirmamos que é mais comum? É uma conta matemática que é interessante contar para quem está nos vendo, e tentar explicar isso. É que no grupo de mulheres com menos de 35 anos, ocorrem mais gestações. Então, se eu pegar percentualmente pela idade, a chance de uma mulher até 35 anos vir a ter um filho com síndrome de Down
sem história prévia, é de 1 para cada 700 nascimentos, para cada 800, vamos pensar assim. Acima de 35, essa incidência aumenta e chega, por exemplo, aos 42. Se eu pegar um grupo de mulheres, 1 em cada 50 gestações pode vir a ser uma criança com síndrome de Down. Então, conforme a idade aumenta, aumenta sim a chance de vir a ter. Mas se você pegar a população como um todo, você vai ver que a síndrome de Down ocorre em mães de todas as idades. Não é incomum eu receber famílias onde a mãe tem 18, 19 anos, então muito abaixo daquilo que a gente imagina que seriam só as mulheres mais idosas, né? O que acontece então no gameta exatamente para que ocorra a síndrome de Down? Quando a gente fala de síndrome de Down, a gente não trata isso como doença. É o primeiro entendimento que eu acho que a gente precisa passar para todo mundo que está assistindo a gente. Não sendo doença, o que é então? Como eu disse anteriormente, é um acidente genético. Um acidente genético que ocorre como? De que jeito? Na hora da formação do gameta. Então, o nosso corpo, absolutamente todas as células que nós temos, tem 46 cromossomos, que são pequenos pacotinhos de informação genética. Eu gosto de brincar que esses pacotinhos não deviam chamar cromossomos, mas como somos. Porque eles que determinam se vai ter cabelo loiro, escuro, se você vai ser alta, baixa, a disposição de gordura do corpo. Então é como somos. E nós herdamos 23 pacotes da mãe, 23 pacotes do pai, e isso forma um novo ser, por isso que todos somos individuais e diferentes. Você pode dizer, puxou um pouquinho a mãe, puxou um pouquinho o pai, mas cada um é cada um, porque é uma mistura dos dois. Então 23 de um, 23 do outro. O que acontece no acidente genético? Ou o gameta feminino ou o masculino traz um cromossomo a mais. Esse cromossomo a mais vem por quê? Porque na hora da produção do gameta ocorreu um acidente genético. E se justo esse gameta, entre os que são produzidos, é o que vai ser fecundado, então eu terei uma pessoa com um cromossomo a mais, que a gente chama de trissomia. É importante dizer que esse é um processo de divisão celular que ocorre lá dentro do ovário ou dentro do testículo. E que isso é um acidente. Não é? Eu acho que é importante classificar dessa forma. Agora, essa condição genética, ela gera uma série de efeitos no organismo, né? Perfeito. Então vamos entender o que ela gera. Quando eu falo que gera uma pessoa com trissomia, é importante dizer que não é só a síndrome de Down que é uma trissomia, existem outras trissomias no ser humano. E cada uma delas traz, pela presença desse cromossomo a mais, características que fazem parte daquela condição. Então, por exemplo, eu tenho trissomia do cromossomo 13, eu vou chamar síndrome de Patau. Eu tenho trissomia do cromossomo 18, que é síndrome de Edwards. E aí a próxima é a trissomia do 21. A trissomia do 21 é a cromossomopatia mais comum no ser humano e a principal causa de deficiência intelectual no ser humano. Então é a que a gente conhece, é a que se tem mais estudos, a que tem a melhor sobrevida e o melhor prognóstico. Então é importante entender de uma forma primeiro geral, o que um cromossomo a mais faz. Agora há pouco eu disse que cromossomo a gente podia chamar de como somos. Então se eu sou assim com 46, se eu tiver um a mais, eu vou ter outras características. Então esse a mais produz informações genéticas e produção de proteínas tais que transformam o meu jeito de ser, o meu jeito de funcionar como ser humano. Então esse a mais vai dar uma série de características. No caso da síndrome de Down, são aquelas características que você consegue identificar primeiro no aspecto físico e depois outras características funcionais. Do aspecto físico, hoje é tão comum falar de síndrome de Down, né? Você disse agora há pouco, estamos em novos tempos. Né? Por que estamos em novos tempos? Porque hoje as pessoas com síndrome de Down vivem na sociedade, são incluídas, elas vivem mais, então elas têm outras perspectivas. Então quando nós hoje falamos, vamos falar de síndrome de Down, provavelmente todo mundo que está nos assistindo sabe sobre o que nós falamos, identifica como é que são essas pessoas, o que elas têm de diferente. Então são pessoas que têm, em geral, uma estatura mediana mais baixa do que aquelas pessoas que não têm síndrome de Down. Elas têm uma característica de ter cabelos mais lisos,
mas não é todo mundo que tem. Tem Down de cabelo crespo também. Eles têm os olhos um pouquinho mais puxados. O que a gente diz? A gente diz que esse canto externo ele é um pouquinho mais alto do que o interno. Então dá aquela característica assim de olhinho puxado, como de oriental. Eles têm o nariz mais achatado, o rosto é mais redondo, a mão é um pouquinho mais curta. Às vezes aparece uma prega, veja na mão a gente tem duas, né? Parece uma só. O dedo do pé é um pouquinho mais afastado. Pode ter hérnia inguinal, então hérnia umbilical. Eu olhando uma pessoa que chega no meu consultório pela primeira vez, por essas características externas que são as principais que eu estou te contando, eu consigo identificar que alguém tem síndrome de Down. E aí você faz uma série de outras avaliações para ver dentro desse aspecto que é externo, o que internamente ou na sua função eu consigo identificar como característica. E aí seria principalmente esse atraso, né, essa deficiência intelectual que basicamente 100% das pessoas com síndrome de Down tem. Quando se fala em deficiência intelectual, eu estou falando do quê? De diferentes graus de cognição. Então, o que se espera de uma pessoa com síndrome de Down? Acho que isso é um ponto super importante. Dado que todos têm uma certa deficiência, a pergunta que eu faço para você, devolve para quem nos vê, quem é que não tem deficiência? Né? Nós não somos 100% bons em tudo. No caso da síndrome de Down, essa deficiência é de algumas áreas, não de todas as áreas da sua cognição e da sua, vamos dizer assim, do aspecto emocional também. Então eles têm, quando se fala em cognição, um atraso que é leve e às vezes moderado, mas raramente você tem uma pessoa com síndrome de Down com uma deficiência intelectual grave. Isso acontece quando tem fatores associados. Sendo que é assim, que a deficiência é leve ou moderada e não em todos os aspectos da sua função, eles têm mesmo que estar mais incluídos, a gente tem que entender que é um grupo de pessoas que precisa ser cuidado e precisa ser visto de outro jeito. A importância do estímulo desde bebê, para justamente facilitar esse aprendizado e esse desenvolvimento. Isso é uma questão que vale para todas as crianças, né? Estimular é bom para todo mundo, principalmente na fase entre 0 a 3 anos, que é a fase de maior produção de sinapses. E aí síndrome de Down, que a gente já sabe que vai atrasar o desenvolvimento um pouco, porque tem um déficit cognitivo. Eu não contei, mas por que esse déficit, né? Porque aquele cromossomo a mais determina um número menor de neurônios, uma distribuição de neurônios um pouquinho diferente, um atraso na condução dos estímulos e também da formação dos estímulos do cérebro até o órgão efetor, seja ele, né, muscular, mão ou interno. Então eu tenho aí um sistema nervoso que está com função e estrutura um pouco diferente. E a percepção do estímulo passa a ser diferente, assim como a assimilação, a memória, o aprendizado. Não é que eles não consigam aprender. Conseguem aprender, vão aprender, mas o jeito e o tempo de aprender é diferente. Então, se eu sei que eu tenho essa estrutura de base, eu vou tentar minimizar o efeito da dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho que ver se essa criança escuta bem. Pensa, eu tenho uma criança que tem dificuldade de fala. Se ela não escuta bem, a dificuldade fica mais acentuada. Eu tenho que ver se ela enxerga bem. Então, não é só estimular, mas é também permitir que todos esses fatores que auxiliam o aprendizado estejam funcionando bem. Então, a estimulação é super importante e deve começar, sim, muito cedo na vida da criança e se continuar, né? Não pensar que é só de 0 a 3. Estimular sempre e o tempo todo. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre síndrome de Down. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a síndrome de Down. Nossa convidada é a médica Patrícia Zentempsky. Ela que é coordenadora do programa de reabilitação para a síndrome de Down do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente terminou o outro bloco falando de uma das características em relação à aprendizagem. Tem também uma questão na parte motora, né? Sim, aí de novo a gente volta que o cromossomo 21 a mais produz então nessa pessoa que está trazendo, né? Como é que ele é traduzido? Eu disse anteriormente que ele é traduzido com aspectos físicos, externos e também com aspectos funcionais, e ressaltei inclusive a questão do atraso da aprendizagem, que era muito comum. Uma outra forma dele se apresentar, tendo em vista que essa função do sistema nervoso nem sempre está completamente adequada e funciona, né, de uma forma um pouquinho diferente, eu tenho a resposta aos estímulos de forma diferente. Então o corpo fica mais molinho. As crianças têm algo que a gente chama de hipotonia, que para traduzir esse termo técnico para quem não é da área da saúde, hipotonia é quando você pega aquele nenê que segura, o pescocinho meio que cai, ele não senta direitinho, é mais molinho, e vai passando o tempo. Em geral a gente vê isso num recém-nascido, mas mesmo o recém-nascido tem um certo, se puxa o nenê, ele tem um certo tônus. A criança que tem hipotonia, ela é mais largadinha. Se eu tenho uma criança que é mais largada, o processo dela de adquirir os marcos motores que a gente chama, que é segurar o pescoço, sentar, engatinhar, andar, subir uma escada, vai ser mais lento, porque ela é mais molinha. Então, a reabilitação, a fisioterapia, a estimulação, que a gente chama estimulação global, essa estimulação ajuda a diminuir essa hipotonia, a fazer com que os órgãos efetores, né, musculares, seja músculo, osso, tendão, para que eles respondam melhor à atividade motora. Então, sabe, Fátima, a primeira grande dúvida dos pais, a grande angústia é: eu pego um nenê que é molinho, que eu tenho dificuldade até de segurar, eles olham para essa criança e dizem: será que meu filho vai andar? Será que ele vai desenvolver? Então é importante a pessoa que vai ter o primeiro contato com a família explicar que essa hipotonia é esperada, que ele vai vencer isso e que certamente ele vai adquirir todos os marcos motores. Talvez não no mesmo tempo que uma criança que não tem síndrome de Down, mas vai adquirir no tempo que é o tempo dele. Então é importante dizer que isso é superado, vamos dizer assim. Mais uma vez a importância do estímulo, dessa vez com a fisioterapia, né? Com a fisioterapia. E a gente pensa, ele venceu e ganhou os marcos motores, mas aí é importante colocar para as famílias que isso é vamos dizer, uma atenção para a vida toda. Porque essa hipotonia deixa os tendões mais soltinhos. Então, se eu não cuidar e não estiver atento, ele pode ter luxação de rótula, porque é tudo mais soltinho, né? Luxação no ombro, ele pode ficar com o rosto, com uma postura assim, com a boca mais aberta. Ao passo que, se você vai acompanhando e dando, vamos dizer assim, suporte para essas questões, tudo isso é vencido com muita facilidade. A boa notícia é essa, que você tem uma hipotonia, que isso pode ser, vamos dizer assim, se prolongar por mais anos da vida dessa pessoa, mas que tudo isso é ainda possível de tratamento, é possível de ser vencido. Você coordena esse programa para reabilitação, né? Como é que funciona o programa? O que ele oferece? O programa de reabilitação, ele começa primeiro oferecendo diagnóstico. Diagnóstico clínico, dizendo essa criança ou essa pessoa, adolescente, a gente recebe de recém-nascidos até idosos, então acompanha todos os ciclos vitais. Primeiro é o diagnóstico clínico. Ela tem Down. Além de Down, ela tem alguma patologia associada, que é a síndrome de Down, esse cromossomo extra, embora não seja doença, a gente diz síndrome de Down não é doença, mas existe maior prevalência de algumas patologias nessa população. Então você faz o diagnóstico clínico e de patologias associadas. Além disso, ele é atendido por uma equipe interprofissional. Então esse diagnóstico clínico não é só médico. Eu tenho o diagnóstico clínico da psicóloga,
o diagnóstico clínico da fisioterapeuta, da nutricionista, da dentista, da terapeuta ocupacional, da enfermeira, da assistente social, da educadora física. Então, todos esses diagnósticos clínicos das diferentes especialidades se reúnem e aí a gente traça um diagnóstico funcional. Conversando os diferentes saberes, essa que é a diferença do processo de reabilitação, que de fato integra uma equipe interprofissional. Ela não é multi, ela é inter, porque de fato ela está construindo junto. A partir do diagnóstico situacional ou funcional, o que significa isso? Eu não vejo só a patologia que ele tem, mas como é que está a função desse organismo, o que ele consegue fazer sozinho, o que ele consegue fazer com um pouco de ajuda, que ele está semi-dependente, o que ele absolutamente não consegue fazer ainda, mas vai conseguir fazer a partir de um processo de suporte. E a gente traça aí metas terapêuticas. Então, se eu tenho uma criança que chegou antes dos 3 anos, olha, tem que estar andando até os 3 anos, essa família tem que estar orientada, tem que ter imunização, tem que estar sem as fraldas, tem que ter controle esfincteriano. Então, a gente traça as metas. O peso tem que estar adequado, mais um exemplo de metas. E aí a gente começa a acompanhar essa criança ou esse adolescente até chegar nas metas que foram traçadas a partir do diagnóstico funcional dele, não só clínico. O nome disso é plano terapêutico singular, né? E aí toda a equipe e a família se agregam, né? Então, para conseguir todo mundo ajudar essa pessoa a chegar num processo que depende, né? A frequência dos atendimentos depende da necessidade. Em geral, o programa funciona uma vez por semana. Ele tem um atendimento individual com cada uma dessas especialidades. E aí vai para casa com as orientações. Aí as mães perguntam, mas esse tempo que ela passa é suficiente? E eu acho importante a gente colocar isso num espaço desse que você oferece para contar um pouquinho sobre síndrome de Down. Porque o importante não é a terapia que ela faz naquele um período por semana. São os outros 6 dias que a família replica as orientações, se compromete com o cuidado e põe em prática. É isso que faz toda a diferença. Na verdade, o tratamento engloba toda a família, né? Esse é o cuidado compartilhado que a gente fala. É um jeito de tratar que envolve profissionais de diferentes áreas. Então, o paciente não é só meu, ele é de um grupo. Envolve toda a família, ele não é só responsabilidade da mãe. O pai tem que se envolver, a avó, o irmão, o tio, todo mundo se envolve. Ele não é só da saúde. Envolve também os educadores, então a escola também se compromete nesse processo. Ele não é só do centro de reabilitação, mas também dos outros níveis de atenção à saúde. E ele não é só desse espaço, mas ele também envolve uma sociedade que vai acolher essa pessoa. Quando você começa a compartilhar todos esses olhares, aí a gente tem sim um processo de reabilitação que vai ter sucesso. E isso passa muito pela educação, né? certeza. Passa muito pela compreensão do que é exatamente a síndrome, como lidar com ela, como... Olha, você chegou no ponto, porque todo esse processo faz sentido se educarmos, a gente chama de atores, né? Mas não é bem atores, se educarmos as pessoas envolvidas, né? Quem são as pessoas envolvidas? Essa é a base do cuidado compartilhado, que tecnicamente a gente chama de educação em saúde. O que é educação em saúde? Isso que a gente faz agora, aqui eu e você, é educação em saúde. Quando tem um profissional da saúde que vai explicar coisas da sua área de uma forma que uma comunidade que não é profissional a entenda. E possa, a partir dessas informações, ter um senso crítico que o permita fazer escolhas, compreender uma realidade. Então, por exemplo, chega a família da pessoa com síndrome de Down. A educação em saúde vai partir disso que a gente começou a conversar, o que é, não é doença, qual é o teu papel, aonde ele pode chegar, o que juntos nós podemos fazer. Quando você começa a oferecer esses subsídios, a pessoa envolvida se sente mais autônoma, se sente parte disso, e aí o tratamento tem mais adesão e tem mais chance de dar certo. Se sente até mais segura, né? Com certeza, uma sociedade. A gente quer inclusão, trabalhamos para isso. Eu sinto que esse é o meu papel, né? Assim, eu trabalho pela inclusão há muitos anos. Como que eu vou querer que uma sociedade inclua
e entenda que síndrome de Down não é doença, se eu não falar, não tiver oportunidade de educar essa sociedade, de dizer, vou dar um exemplo. Estava fazendo a unha outro dia e a cabeleireira dizia assim, você está vendo aqui? Síndrome de Down não é doença. Eu fiquei, como é que é? Síndrome de Down não é doença? Eu li aqui, ó, tá falando, era uma entrevista na revista Caras. Eu tinha dado a entrevista e eu tava ali do lado. E aí eu disse, nossa, valeu muito a pena. Não era aquela folha branca que os profissionais às vezes falam na revista Caras. E a ideia era, arregace as mangas, teu filho tem síndrome de Down não é doença, esse era o foco principal. E eu achei que aquela entrevista interessava aos pais de pessoas com síndrome de Down. E foi a minha surpresa quando eu ouço a pessoa ali do lado, que não tem filho Down, que faz parte de uma sociedade dizendo, olha, eu aprendi que síndrome de Down não é doença. E ela estava repassando essa informação para outra que não tinha lido. E a outra dizia, claro que é. Aí quando eu ouvi, eu disse, olha, fui eu que disse isso, viu? Não é mesmo. Então tem uma questão interessante da educação. Quando você educa as pessoas, você muda as realidades, porque você muda a visão que elas têm da vida. E se a gente quiser que as pessoas com síndrome de Down e com qualquer outra deficiência sejam de fato incluídas, a gente precisa preparar a sociedade para isso, né? Essa é a ideia. Verdade. E aí entra a importância dessa família estar preparada antes mesmo do nascimento do bebê, né? Do rastreamento durante a gestação, né? Essa é uma questão que para a nossa realidade, vamos dizer assim, ela gera muito debate. Devemos fazer diagnóstico antes, não devemos? Isso depende do que vai mudar na conduta da gestação. Em outros países, o diagnóstico precoce, ele muitas vezes leva a um desfecho de abortamento, de interrupção da gravidez. E no Brasil isso é proibido por lei, né? Sabemos que síndrome de Down não é motivo para abortamento. Como que a gente trabalha essa questão? Então, se eu tenho uma mãe com mais de 35 anos, ou que tenha uma história de múltiplos abortos, ou que tem histórias de alterações genéticas na família, que queira fazer o diagnóstico durante a gestação, é possível fazer diagnóstico não só de síndrome de Down, como de outras alterações genéticas. Mas a pergunta seguinte é, o que se faz a partir daí, se nós temos que seguir, então, o que diz a nossa lei, não é? Então, é uma questão ética. A gente precisa, se pode fazer, e a partir daí, como é que a gente trata? Precisamos discutir e enfrentar essa questão, né? Que é uma questão não só da profissão médica, é uma questão para a sociedade discutir. Mas uma vez descobrindo, tem mães que optam por não fazer, vamos ver, o rastreamento, né? Porque dizem, eu não vou interromper mesmo, então não vou fazer. Mas, enfim, uma vez fazendo, o que eu posso fazer por essa família? Dado que essa gestação vai continuar seguindo, então, né? Talvez, não digo nem só a lei do país, mas muitas vezes são valores familiares que são contra a interrupção da gestação, que acreditam que uma vida vale ser vivida independente da sua condição. Então, isso é uma questão de posicionamento, não é? Para além da lei, tem uma questão de valores pessoais. Então, como é que a gente trabalha isso? Você faz o acompanhamento da gestante e prepara para esse momento, fazendo as orientações, explicando, mostrando possibilidades. É possível colocar essa mãe próximo de outras famílias para entender vivências, para trocar ideias, para dar mais segurança. Prepara um pediatra que já está mais acostumado a trabalhar, né, com essas questões. Então, é possível você preparar melhor o momento do nascimento. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Você também pode mandar sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre síndrome de Down. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento
Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre a síndrome de Down. Nossa convidada é a médica Patrícia Zentempsky. Ela que é coordenadora do Programa de Reabilitação para a Síndrome de Down do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A longevidade trouxe novos desafios, né? Temos aí as primeiras gerações, né, com síndrome de Down, passando dos 50, 60 anos. E aí temos duas questões. Como incluí-las também no mercado de trabalho, né? Lá atrás o desafio era a educação, a escolaridade. Esse desafio está sendo vencido. Sim. A nova fronteira é o mercado de trabalho, né? É interessante, né? Eu acho que a fronteira não é só o mercado de trabalho, é a vida como um todo. Existem pesquisadores atualmente que não falam mais numa síndrome de Down, mas em duas. Aquela das gerações anteriores, que não tiveram acesso a tantos tratamentos, não tiveram acesso a processos de reabilitação, de educação, que não tiveram acesso a uma sociedade incluída, e a nova geração, que é muito diferente. Fátima, eu trabalho com síndrome de Down há 25 anos. Eu mesma fui testemunha dessas duas diferentes gerações. Então, como eram os adultos que eu recebia 25 anos atrás? Que não recebiam esses estímulos, né? Que já chegaram numa sociedade com mais dificuldade. E esses agora, que chegam numa sociedade que é mais inclusiva, que chegam a ter acesso a cuidados médicos, fisioterápicos, psicológicos, psicopedagógicos, nutricionais, uma série de possibilidades hoje que se abre para eles. Então, eu concordo muito com esses pesquisadores que dizem que existem duas síndromes de Down. Eu diria que existem mais, existem milhares, porque cada um é único dentro da sua condição funcional. E a gente vê coisas tão diferentes, e quando você fala como é que vai ser, né? Porque se vocês perceberem, eu acho que todo mundo já teve essa vivência, nós vemos às vezes pessoas com síndrome de Down que levam uma vida de pura autonomia, de assim, uma independência enorme, e outras que são muito dependentes, muito limitadas, né? E aí as pessoas começam até a dizer, então tem grau de síndrome de Down, aquela é Down, mas é só um pouquinho. Acho que uma coisa boa de dizer é que não existe grau de síndrome de Down, que nem grávida, né? Não tem mais ou menos grávida, ou é Down ou não é, ou é grávida ou não é. Então Down é assim, não tem grau. Mas o que tem são diferentes níveis de independência, de autonomia, diferentes níveis de cognição, vamos dizer assim. Então as pessoas desenvolvem mais ou desenvolvem menos. E vamos combinar aqui, até entre quem não tem Down, não tem aqueles que têm mais facilidade, às vezes para uma área, para matemática, para desenho, para música. Eu sou terror em música, por exemplo, tem aquele que super bem. Eu sou ruim em música, mas eu sou ótima em matemática. As pessoas têm habilidades diferentes. Na síndrome de Down também. Então, qual é a perspectiva para o futuro, vamos dizer assim? Primeiro, que a gente tem mais possibilidade de tratamento, isso é uma perspectiva, então eles vivem mais. Segundo, que eu tenho uma sociedade que é mais inclusiva. E terceiro, o que eles vão ser vai depender muito da história de vida de cada um, das vivências que eles vão ter e das oportunidades que surgirem. Então, a gente tem casos super, assim, vamos dizer assim, de sucesso, né? Tem casos que a gente podia dizer, olha, eu conheço uma que está lá em Brasília, que trabalha junto do Tribunal de Justiça. Eu conheço um que trabalha no shopping. Eu tenho um paciente meu que trabalha em uma farmácia. Eu podia contar para vocês, assim, dezenas de casos de sucesso. E, em geral, quando a mídia traz a síndrome de Down para discussão, sempre traz esses casos. E eu acho positivo trazer, porque a gente tem que ter, né, uma imagem objetiva de que a coisa vai bem, que vale a pena a gente investir. Mas tem casos que não vão conseguir chegar lá também, é importante a gente dizer. Então, eu vislumbro dois processos aí. A gente terá, já tem hoje, e continuará tendo no futuro, cada vez mais pessoas com síndrome de Down, com possibilidade de entrar no mercado de trabalho e ter uma vida bastante funcional. Mas sempre haverão aqueles com mais dependência. E isso é assim também para todo mundo. A gente começa a falar da síndrome de Down, mas acho que quem nos ouve, e a gente mesmo enquanto conversa, né, Fátima, começa a pensar que isso tem muito a ver com que se aplica para outras realidades, com a nossa própria realidade. Enfim,
No futuro vai ser o que está sendo. Temos pessoas com síndrome de Down cada vez mais autônomas. E eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Aí como é que eles vão se sustentar? Nós vamos ter que dar possibilidades de entrada no mercado de trabalho e suporte para essa entrada e permanência. Porque não é só entrar, é permanecer. E permanecer de uma forma digna, de uma forma que não seja por caridade, de uma forma que ele se sinta útil, pois pode ser útil. E aqueles que não têm condições, né? Como vão se sustentar? A nossa sociedade tem que ter, então, responsabilidade por eles, né? Ou a gente só vai dar guarida e inclusão para aqueles que têm uma função, né? Que têm uma condição de contribuir. Tem uma coisa super interessante, que não é uma frase minha, é uma frase do Jérôme Lejeune. Ele é um francês e quem não conhece, talvez já tenha ouvido falar, ele foi o pesquisador que descobriu que a etiologia da síndrome de Down estava ligada ao cromossomo 21 extra. Ele descobriu isso aos 33 anos, no seu laboratório em Paris, e a partir dessa descoberta, ele achou que era uma descoberta super importante porque diminuiria o preconceito, porque a gente entenderia aonde está, né, assim vamos dizer, onde explicaria uma situação que é um acidente genético. E ele, no decorrer da sua vida, acaba não só pesquisando Down, mas lutando contra o que que ele diminuiu o preconceito de um lado, por outro lado, a descoberta dele favoreceu o diagnóstico precoce e aumentou o número de abortos daquelas famílias que absolutamente não queriam ter um filho com síndrome de Down. E Jérôme passa então a vida toda dele como, vamos dizer assim, tomou isso como causa pessoal, né? Trabalhando a favor da não legalização do aborto. E uma frase dele que eu acho fantástica, ele diz assim, que o valor de uma sociedade está na forma como ela trata os seus membros mais frágeis. Dito isso, como é que nós vamos tratar? Quem tem condição de entrar no mercado de trabalho e manter-se, e aqueles indivíduos que não têm essa condição, nem de entrar no mercado de trabalho, nem de se manter. E aí vale para qualquer pessoa, né? Não só, que é o nosso caso teste aqui, a síndrome de Down, mas essa frase vale para um idoso, para um outro deficiente, ou enfim, para pessoas que não tenham condições mesmo de se manter sozinha. A sociedade tem que dar conta delas, né? É uma questão que tem que ser discutida, né? Com certeza, e não é uma discussão simples, e nem tem uma resposta única. É um problema muito complexo. Qualquer resposta única seria simplista demais. Mas dentro dessa situação, é um problema assim, que envolve governantes, profissionais da saúde, da educação, as próprias famílias e as pessoas. Algo que se diz muito hoje é o que a gente chama de advocacy. Advocacy é a possibilidade que uma pessoa, não é só uma possibilidade, é um direito que uma pessoa com deficiência tem de falar por si própria. E eles têm um slogan que é nada sobre nós sem nós, ou sem nos ouvir. Então, incluir essas pessoas também, como é que elas se sentem, o que elas entendem que podem contribuir, quais são as expectativas e os sonhos que elas têm, porque elas também sonham, têm projetos de vida, querem casar. Eu acho que é importante trazer e dar voz a esses sujeitos, né? E sempre de acordo com a possibilidade de cada um, mas Claro. Trabalhar essa questão da autonomia, né? Sim. Desde cedo, né? Desde cedo. E tem uma coisa interessante na autonomia. O que é autonomia, né? Autonomia é a tua capacidade de fazer escolhas, cuidar de si e poder, né, ser dono da sua vida. Isso é autonomia. Se você pensar, tem pessoas que não têm síndrome de Down e que não conseguem adquirir uma autonomia plena ao longo da sua vida. A autonomia, quando a gente trabalha com as famílias, o que a gente reforça assim, é desde pequenininho. O seu filho terá a autonomia que você permitir que ele tenha. Ou seja, se eu ficar chamando meu bebê, meu bebê, meu bebê, ele vai ser um bebê a vida toda. Ele não é um bebê, uma pessoa com deficiência intelectual, mas não é uma eterna criança. Ou, por exemplo, se eu sempre preparar o café da manhã do meu filho, porque eu acho que ele não tem condições, ele nunca vai tentar fazê-lo. Se eu sempre pedir, acertar tudo para ele, sem dar a chance dele ir até ali pedir um lanche, ou ele fazer o seu próprio, vai comer um McDonald's, vamos dizer, um sanduíche. Se eu não puder dar a chance dele ir lá e fizer tudo por ele,
eu vou achar que ele não pode, eu roubo dele a oportunidade dele desenvolver essa autonomia. Então a gente pensa, né, que está ajudando e na verdade a gente está impedindo dele se desenvolver. E essa visão que vocês passam para os pais Sim, lá, né? num processo, como a gente disse, de educação e saúde. Porque enquanto a gente vai conversando, as pessoas vão tendo a reflexão das suas práticas, não é mesmo? O que as pesquisas têm revelado para a síndrome de Down, né? Eu li que em 2013 conseguiram isolar um cromossomo 21, não se sabia se era do pai, da mãe ou o extra, né? O que isso pode revelar para o futuro? Podemos esperar a cura da síndrome de Down? Então, quando eu recebo as famílias, tem uma frase de efeito assim, que é assim, ó, síndrome de Down não tem cura, mas tem tratamento. Por que não tem cura? Algo que precisa ficar claro para as pessoas. A gente falou do cromossomo 21 extra, mas onde é que ele está? Não está rodando assim, ele está em todos os genes, absolutamente em todas as células do nosso corpo. Não tem como eu chegar lá e tirá-lo de todas as células, então não tem cura. É uma condição humana. E aí tem tratamento para isso. Tem como melhorar, tem como usar melhor a funcionalidade dele, as capacidades. Tem como promover isso, mas cura não tem. Ah, Patrícia, mas agora a gente vai silenciar o cromossomo. Então é assim, a gente precisa esclarecer que essa pesquisa foi feita em ratos. Em ratos é um tipo de rato especial, que é um rato que expressa um cromossomo a mais, que seria um paralelo ao 21. E até que essa pesquisa, que está num contingente ainda de pesquisa experimental, venha a ser uma pesquisa, venha a se traduzir num efeito de tratamento humano, a gente tem um processo muito longo, que hoje não é possível nem precisar o quanto tempo e como isso vai ser. A gente chama isso de pesquisa translacional. O que é isso translacional? Eu saio da bancada do laboratório e vou então agora para o ser humano, promovendo uma melhora da sua vida, da sua função. Então tem um espaço de tempo. Vamos pensar que isso seja verdade, que a gente consiga no espaço curto de tempo ter um remédio que eu dou para a pessoa com síndrome de Down e eu silencio. Mas a gente tem que lembrar que a síndrome de Down surgiu no momento da fecundação. Ou em alguns casos, na primeira semana do desenvolvimento, porque em alguns casos pode acontecer um pouquinho depois. Mas aconteceu ali, é um erro nas primeiras divisões celulares ou mesmo na fecundação. Esse cromossomo extra estava presente intraútero e já promoveu algumas diferenças funcionais e estruturais ali, antes da criança nascer e saber que tem síndrome de Down. Aí você pode dizer, mas eu fiz diagnóstico intraútero, eu comecei a tratar antes, já complicou o tratamento. Você começa a tratar antes, mas mesmo tratando antes, houve um espaço de tempo onde o cromossomo 21 não estava silenciado. Então, algumas coisas estruturais e funcionais, elas são da constituição da pessoa. É claro que se eu consigo silenciar em um dado momento, a minha funcionalidade vai melhorando, mas não é que é uma cura, é um tratamento, compreende? É como se eu tivesse uma condição de saúde crônica que necessitasse tratamento. Então eu ainda não consigo vislumbrar a aplicação. Talvez, se você me chamar daqui a uns anos, eu possa dizer algumas coisas a mais. Então, eu acho que isso ainda está no campo da nossa perspectiva futura. Acho que eu preciso ainda muitas pesquisas. Eu creio que se isso sai da bancada do laboratório e é traduzido em uma medicação, nós vamos ter sim muitas possibilidades de tratamento, mas isso não é para já. Mas de qualquer forma tem um caminho aí sendo percorrido. Sim. Para que esse desenvolvimento se dê de forma ainda melhor, né? Sabe a verdade? Com o silenciamento do cromossomo 21, ou sem isso, né, ou até que isso venha a ser uma realidade, a gente já vê tantos casos de sucesso com o tratamento, né, de reabilitação, com a ajuda da família, envolvendo todo esse cuidado à saúde. A gente já vê tanta coisa que eu penso, silenciar o 21 vai ser ainda... É um a mais, porque a gente já tem hoje muitas possibilidades. Né? E na verdade todo esse trabalho que é feito com as pessoas com síndrome de Down, na verdade gera um aprendizado que vale para todos nós.
Para melhorar a condição de vida eu acredito. de quem também não tem Down. Né? Você sabe que quando perguntam do meu trabalho, eu acho que eu sou uma pessoa assim, que tive muita sorte na vida, me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com essa população como eu tenho trabalhado nos últimos 25 anos. Porque a gente aprende muito com eles, a gente aprende com essas experiências da família. O que a gente aprende? Basicamente, o meu material de trabalho é como se fosse uma balança com dois pesos, a da aceitação e da esperança. E eu trabalho todos os dias, tanto com a equipe quanto famílias. Por quê? Eu tenho sempre a esperança que essa pessoa vai melhorar, que ela vai desenvolver, que vai ganhar funcionalidade, que vai adquirir outras competências, né, e capacidades. Mas eu também tenho que ter a aceitação que às vezes chegamos num limite, né? Então, essa coisa, vou esperar, vou aceitar que ela tem limitações, ensina a gente também a lidar com as nossas próprias limitações, que são muitas, diferentes da deles, mas são muitas, né? Então, eu tenho esperança que vai melhorar e invisto, mas também tenho a aceitação que muitas vezes tem o tempo certo, ou que chegamos no limite, que tem diferentes jeitos de estar nessa vida. É super interessante como essa questão do Down eu diria assim, que é um caso teste para a nossa valorização, né, da vida, enfim, de como a gente lida com essas perspectivas da função humana, do desenvolvimento, e é uma questão da sociedade como um todo, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo sua participação, Patrícia, e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você, até lá.